Obrigado, Tereza. Na verdade, para mim é um prazer enorme eu poder ter essa oportunidade de falar aí na minha casa, né? Eu construí minha carreira, boa parte que eu vou mostrar para vocês aí na UERJ. Continuo trabalhando aí, dando aula, e tenho muito orgulho de ser oriundo da UERJ. E a UERJ, ela tem uma série de pontos que, na minha opinião, são fundamentais, né? E aí, por exemplo, na hora que a gente vê, em termos de... se a gente pegar uma métrica de citação na área da biomedicina, biomédica, é a instituição com o maior número de citações brasileiras por artigo. Ou seja, a maior razão entre citações e artigos produzidos no Brasil não é a USP, não é a Unicamp, não é a UFRJ, dos programas 6 e 7. Tá? É aquele artigo do Jorge, o artigo do professor Jorge Guimarães, nosso eterno presidente da CAP, a UERJ Por sinal, ele pede desculpas, mas não pôde assistir. Porque lamenta, ele que vai assistir depois. Tá ótimo. Então, assim, Então, tenho um orgulho muito grande, a primeira instituição que introduziu as cotas, né, diminuindo aí a desigualdade. Então, é uma instituição que eu tenho um enorme prazer, e particularmente no programa de pós-graduação em biociências, que é o núcleo da pós-graduação de toda a área médica e de biologia da UERJ. Então, toda a área médica e de biologia foi nucleada em algum momento pelo programa de pós-graduação em biociências. Então, um programa extremamente tradicional e que nucleou vários outros programas e no qual eu aprendi tudo sobre pós-graduação. Então, isso foi, para mim, voltar e falar nesse programa, na abertura aqui, e falar um pouco sobre como é que foi minha trajetória. A gente vai mostrar um pouquinho de ciência, e eu vou falar um pouquinho, nos slides vai estar o caminho, mas, vamos dizer, sem buracos, e eu vou deixar os buracos para a narrativa, para que, obviamente, para mostrar para vocês que a vida não é feita só de numa palestra assim. Muitas pessoas tendem a falar só o lado bonito da vida, né? E é importante a gente falar os problemas que a gente enfrentou, sem que eu não vou personalizar com ninguém, mas eu vou falar os problemas para mostrar para vocês que todos nós temos problemas. E a questão é como é que a gente supera esses problemas e a gente consegue ir em frente e crescer no Brasil, tá? Então, agradeço muito a Tereza, a André, a Estênio, enfim, Mônica, esse time maravilhoso aí da pós-graduação. Enfim, vamos começar então aqui. A Tereza pediu para eu falar um pouco isso, uma experiência de construção de carreira científica, trajetórias e aprendizado na pesquisa em câncer. Então, primeiro eu vou começar um pouquinho com o cenário da escolha de carreira de todos nós, né? Então, o cenário da escolha de carreira de todos nós é isso, né? Eu acho que muitos de vocês já se depararam, né, com alguém perguntando: nossa, mas você está querendo ser vocês alunos, né? Podem ter se deparado até talvez com familiares com essa pergunta: nossa, mas você quer ser pesquisador no Brasil? Coisa exótica, né? Eu escutei várias vezes, né? Então, é uma carreira exótica, né? Então, é uma profissão exótica, com baixa valorização profissional, uma competição. Então, fazer pesquisa no Brasil é uma utopia? Então, alguns pontos, né? Baixa valorização profissional, competição elevada para pouco dinheiro, cobranças, métricas, indicadores, isso tudo que vocês já ouvem. O Brasil não valoriza a ciência e tecnologia como área estratégica de riqueza e desenvolvimento, número reduzido de instituições que fazem pesquisa, né, de qualidade, quase sempre 95% é pública, exceções aqui e acolá. Modelos de gestão dessas instituições públicas não são propícios à pesquisa, poucos instrumentos de cooperação, baixo financiamento, essa é a nossa realidade,
E governos e elites, né? A nossa elite brasileira é o que há de pior nesse país, né? E é extremamente atrasada em termos de pensamento. Tá? Então, e quando a gente reflete essa mesma questão, essa mesma pergunta, fazer pesquisa em câncer no Brasil é uma utopia? Em câncer, eu estou destacando aqui em câncer. Então, no início, era considerada uma doença de rico. Tereza vai lembrar de um episódio, né? E esses episódios ficam registrados. Eu tinha conseguido uma verba internacional, que eu vou mostrar para vocês durante a trajetória, e eu precisava de um auxílio para importação. E eu fui conversar com o pró-reitor naquele momento, e o pró-reitor me falou, não vou auxiliar, porque câncer é pesquisa para doença de rico, e eu não quero investir em doença de rico. 80% dos tumores hoje em dia acontecem nos países em desenvolvimento. Necessidade de investimento elevado. Em câncer, a maior parte do mundo aí coloca muito dinheiro, a área que tem mais dinheiro em investimento em pesquisa nos Estados Unidos, na Europa, na China, é em câncer. Então, competir com eles, publicar bem, você precisa de muito dinheiro. Projetos multicêntricos, principalmente translacionais, o que nós não estamos acostumados no Brasil a trabalhar de forma multicêntrica. Elevada competição internacional. Câncer é a segunda causa de morte atualmente no Brasil. 15% é a primeira causa de morte em 15% dos municípios brasileiros. Será a primeira causa de morte no Brasil em 2030, mas ela não é ensinada na graduação. Não estou falando aprender, por exemplo, os médicos aprendem câncer de pulmão em uma tarde ou 2 tardes quando está dando pneumo. Não, estou falando cancerologia. Mas a gente ensina muito a parasito, por exemplo, né? Que tem um peso em termos de mortalidade e custo para o país muito baixo. Então, é isso. A gente ainda ensina o Brasil lá de trás e não o Brasil que a gente está vivendo e que os problemas que a gente está vendo aparecer. A ausência de pós-graduações na área, quando eu fui fazer meu doutorado, não tinha nenhuma. Hoje em dia, nós temos em torno de 6 programas de pós-graduação só no país. Pesquisa, na época, era muito incipiente, quando eu comecei a fazer, né? Não tinha onde você ir fazer doutorado. E baixa prioridade de investimento. Parcos recursos para pesquisa, isso é em geral, né? De novo, um país que acha que viver de vender picanha e exportar banana para o resto do mundo vai fazer com que o país de 220 milhões de pessoas tenha empregabilidade, justiça e igualdade social. Então, esse é o cenário particular da pesquisa em câncer. E essa é a realidade do investimento em pesquisa e ciência e tecnologia ao longo do século XXI. A gente vê um crescimento, um pico ali antes do golpe da ex-presidente Dilma, né? A gente vê um aumento, mas depois veio o golpe, vieram os setores avançados da sociedade, né? Temer e o Coiso, né? E aí há essa queda enorme do financiamento. Mas a gente vê que o Brasil fez um grande esforço ao longo do século XXI para elevar o seu financiamento de ciência e tecnologia. O auge aqui, a gente está falando desses 14 bilhões, né? Equivalente, em termos de PIB, a 1,7% do PIB. Tá? Sendo que países competitivos em ciência e tecnologia precisam investir no mínimo 2% do PIB. Então, no auge, a gente chega a 1,7%. Então, essa é a nossa realidade de trabalho. Então, eu vou mostrar para vocês a primeira fase da minha carreira, que foi a minha pós-graduação, meu pós-doutorado, concurso público para a UERJ e o grupo que eu estabeleci na UERJ. Então, em 1989, quando eu graduei em farmácia na UFRJ, né, eu e Tereza somos farmacêuticos, com muito orgulho formados na UFRJ, né, Minerva, sempre filhos de Minerva. Né? Então, esse era o cenário do mundo quando eu decidi fazer a minha pós-graduação. Então, a queda aqui, né, do Muro de Berlim, ao massacre da Praça Tiananmen Square, e 2 alunos de doutorado que faziam chineses no meu laboratório na Inglaterra juravam que isso nunca aconteceu, foi uma invenção da BBC.
A música da moda era Like a Prayer, da Madonna, está aqui ela. Essa era a nova bancada do Jornal Nacional, né? Talvez vocês não estejam... Fátima Bernardes e William Bonner, aqui, né? E a moda do cabelo deles, né? Como vocês podem ver, bastante, inclusive, vamos dizer, anos 80, né? O carro aqui, ó, mais avançado, olha como é que ele era avançado nessa época, né? A gente teve, naquela época, como a gente teve agora em 2022, uma disputa entre a ala progressista brasileira contra essa elite atrasada e fantasiada de progressista, né? E que, naquele momento, infelizmente, teve a vitória desse sujeito, né? Ele não pode ser chamado de um cidadão, ele é um sujeito, né? E que, infelizmente, ganhou e nos trouxe um atraso enorme, né? E, bom, a moda era um tanto questionável, está aqui, né? Nos anos 80, e o celular da época era esse aqui, ó. Então, era esse cenário que eu resolvi fazer doutorado. Eu me graduei e resolvi fazer doutorado direto, e não tinha programa de pós-graduação. Durante o último ano da minha graduação, eu fui buscar referências e fiz algumas entrevistas. Na época não tinha e-mail, não tinha Zoom, não tinha nada disso, era por fax e por ligação telefônica. E a Inglaterra e o Canadá tinham doutorado direto, e eu acabei sendo selecionado para fazer meu doutorado na Inglaterra, no University College de Londres. Então, esse é o cenário que eu começo em 1999 a fazer o meu doutorado, onde o Collor fecha. Não só ele rouba o dinheiro de todo mundo, né? Tido como confisco, né? Confiscar bom, o que é seu e está segurado no banco, se alguém toma, não é confisca. Então, ele pegou o dinheiro de todo mundo do banco, deixando uma quantia ínfima, e, além disso, ele fecha a CAPES e o CNPq por quase um mês. Tá? Então, eu já tinha acertado, né? Tinha um carro, vendi o carro e fui fazer meu doutorado. No começo, me mantive trabalhando no pub à noite e tentando, não saber até quando eu ia ficar, e, graças a Deus, eu consegui uma bolsa inglesa, que até hoje é muito difícil, da Cancer Research Campaign. Meu laboratório era financiado por lá. E acaba o meu doutorado, então está aqui, o University College, é uma das 10 tops do mundo, em todos os rankings, junto com Oxford, Cambridge, é das 3 tops inglesas, e vai com Stanford, Yale, Johns Hopkins, Harvard, as bigs americanas. Então, está aqui, e eu tenho, então, o meu diploma em 1994. E aqui só uma trajetória, então, dessa primeira fase. Então, em 94, eu retorno ao Brasil, já com uma bolsa, logo eu implanto uma bolsa de recém-doutor, recebo uma bolsa de recém-doutor de CNPq. De novo, um ano antes de eu voltar, eu conversei com várias pessoas, vi várias posições aqui, tive a grande ajuda de na época, um pós-doutorando lá, que nos tornou um grande amigo meu, um grande amigo da Tereza, que é o professor Fernando Cunha, uma referência mundial na farmacologia. Ele me ajudou nessas escolhas, e eu volto, então, para fazer meu pós-doutorado aqui com o professor Francisco Baumgarten, na Fiocruz. Então, já volto com a implantação da Bolsa. Em 95, eu estava querendo, eu tive ofertas para ir, por exemplo, para o Fundão, fazer meu pós-doutorado, mas para trabalhar em sódio, potássio, ATPase. Eu tinha decidido que eu ia ser um pesquisador em câncer. Então, não ia voltar aqui e abrir mão da minha carreira, por mais difícil que fosse o começo. Então, a UERJ, naquele momento, era um momento que a UERJ estava com uma expansão muito boa na gestão do professor Ézio Cordeiro, né, que foi reitor, e que deu talvez o período onde a gente teve a maior expansão da UERJ, e eles estavam tentando atrair pesquisadores jovens voltando do exterior e que pudessem estabelecer novas linhas. E, assim, eu tive o convite para poder ir para a UERJ como professor visitante. Em 95, estava no Departamento de Biofísica e Biometria, e ali eu já tenho meu primeiro projeto aprovado no CNPq. Era pouco dinheiro, comprei uma cuba de eletroforese, uma cuba de Western blot, um pote de tris, um pote de glicina, uma garrafinha de SDS e mercaptur etanol.
para fazer o Western blot. Então, é assim que se começa um laboratório que vocês vão ver no final com o que a gente tem hoje em dia de captação de recursos. Então, eu só tenho um auxílio instalação da FAPERJ, já é suficiente. As pessoas começam a engatinhar para depois aprender a correr. Então, não reclamem do baixo financiamento. Dinheiro em excesso, nenhum dinheiro é ruim. Em excesso, somente fica preguiçosa. Nenhum dinheiro você não consegue fazer nada. Em 96, então, eu entro como concursado no Departamento de Bioquímica, sou abrigado no laboratório do professor Jaime Baixo, que eu sou muito grato a ele ter me abrigado no laboratório dele. Em 1998, a gente consegue montar um grupo no Departamento de Bioquímica de pesquisa em câncer na sala, no laboratório de aulas práticas. Aqui, de novo, não foi fácil, foi bem difícil. Quando eu entrei aqui no meu concurso, meu modelo experimental que eu trabalhava, então, era em ratos, e vieram me falar imediatamente depois de eu apresentar meu projeto para o departamento que eu não poderia trabalhar com ratos, porque ali se trabalhava com camundongos, e então não poderia trabalhar com ratos. Não é a melhor recepção do mundo que você quer ter entrando num departamento, mas, assim, eu fui recebido por alguns no Departamento de Bioquímica. Em 98, nós formamos o laboratório, o grupo, e estabelecemos esse grupo então, no Laboratório de Aulas Práticas. De novo, foi uma disputa muito difícil, porque alguns grupos que já estavam lá queriam expandir o seu laboratório, ao invés de permitir que um laboratório com jovens pesquisadores pudesse ter início, então, numa expansão de uma nova linha num departamento. Mas a gente consegue, nesse ano, eu consigo, então, meu primeiro financiamento internacional da Third World Academy of Science. Em 2000, eu tenho a minha primeira orientação de mestrado concluída, e minha primeira apresentação, você submete um post num congresso internacional e eu fui escolhido o trabalho para apresentação oral. Então, minha primeira apresentação oral no exterior. Em 2001, a gente consegue um projeto da FAPERJ. E aqui eu vou enaltecer sempre a FAPERJ. A FAPERJ é extremamente importante para o desenvolvimento da ciência desse país. Se não fosse a FAPERJ, eu não estava onde eu estou, posso falar com toda a segurança. Então, esse projeto da FAPERJ, que foi um auxílio grande, nós entramos como um grupo, permitiu que a gente reformasse o laboratório de aulas práticas num laboratório verdadeiramente de pesquisa e trouxesse algum equipamento para ele. Em 2002, eu tenho a minha primeira coorientação de doutorado concluída. Em 2003, então, eu assumo a coordenação adjunta da pós-graduação em biociências, com a professora Tereza Cristina como coordenadora, e esse é um ponto fundamental que vocês vão ver que vai se desdobrar na minha carreira, porque ali, com ela, eu aprendo tudo sobre pós-graduação, e isso não só me despertou a paixão pela pós-graduação e pela gestão, mas também o conhecimento da gestão da pós-graduação. E aqui eu tenho a minha primeira palestra num congresso internacional. Não uma apresentação oral selecionada de poxa, como eu tinha tido em 2000, mas a minha primeira palestra num congresso internacional convidado. Em 2005, eu tenho a minha primeira orientação de doutorado concluída e aí ganho pesquisador 2B do CNPq. Em 2007, então, eu consigo passar pesquisador 1D, consigo virar cientista do nosso estado e aí recebo o convite para vir para o INCA para coordenar o programa de pós-graduação, pela experiência que eu tinha adquirido como coordenadora adjunto da professora Tereza, desse programa que vocês estão agora, do programa de biociências, e por ser um pesquisador em câncer, o programa do INCA tinha acabado de ser aberto, e então eu recebo aqui o convite para vir. Chego no INCA, apresento, então, todo o meu planejamento para o diretor e para a coordenadora de pesquisa no momento, que é a professora Marisa Breitenbach, da Fisiologia, que já tinha vindo para cá em torno de 3 anos antes e que criou o programa de pós-graduação aqui no INCA. E quando ela vai me apresentar aqui aos pesquisadores, em torno de metade dos pesquisadores falam abertamente, e eu acho que é melhor sempre assim, que não me querem aqui no INCA, que eu estava vindo de fora e era uma interferência externa aqui no programa de pós-graduação.
Então, ou seja, você assumindo um programa onde metade dos docentes não te querem e falam abertamente isso. Então, essa é outra dificuldade que eu tive. Imagina, você tem que coordenar um time que metade do time fala, a gente não te quer como nosso coordenador. Mas, assim, eu começo aqui no INCA. Então, ok. E aí eu vou falar para vocês sobre uma coisa que eu considero absolutamente fundamental. Então, em 1996, quando eu entrei no departamento de bioquímica, eu sempre fiz o planejamento da carreira e eu vou mostrar para vocês alguns pontos que eu acho fundamental. Planejar a carreira é fundamental, com antecipação. Então, quando eu entrei, as minhas metas iniciais eram manter a minha própria linha de câncer de esôfago e conseguir espaço próprio. A dificuldade, obviamente, para isso é a limitação de espaço e verba. Qual era a solução? Orientação de alunos e colaboração para aumentar a produção e, assim, conseguir fomento. Então, eu sempre sugiro a vocês fazerem esse tipo de pensamento. Quais são as minhas metas? Quais são as minhas dificuldades para alcançá-las? E como é que eu resolvo essas dificuldades? Em 98, quando a gente cria o nosso grupo, né, e esse grupo é criado com o professor Rodolfo Matos Albano, que foi fundamental durante um tempo, a gente trabalhou muito junto, e foi fundamental na produção, no desenvolvimento da minha carreira, essa colaboração com ele, junto com a professora Cláudia Gallo, professora Ana Rossini, que ainda está atuante no Departamento de Bioquímica, professora Jaciara Macedo, que também ainda está atuante no Departamento de Bioquímica. Então, eu tinha, naquele momento, conseguido minha meta inicial, né, conquista do espaço para trabalhar em câncer, e um pouco depois, né, com aquele projeto em 2001, a reforma do laboratório de aulas práticas e equipamentos. Então, a gente já estava conseguindo andar. Então, vamos fazer um pouquinho da ciência, vamos ver um pouquinho da ciência produzida nesse período, então, com a própria linha. E essa linha era o mecanismo de susceptibilidade do esôfago, entender o mecanismo de susceptibilidade do esôfago a tumores induzidos por nitrosaminas. Nitrosaminas são pré-cancerígenos, eles precisam ser transformados em cancerígenos dentro da célula, e as nitrosaminas estão presentes na fumaça do cigarro. E a indução de tumores aqui com nitrosaminas, né, mostra que das 66 nitrosaminas testadas como cancerígeno no esôfago, a maioria delas induzem tumores no esôfago de ratos. Desculpa, das 130 nitrosaminas, 66 induzem tumores no esôfago de ratos, mas nenhuma testada em hamster induzia tumores no esôfago do hamster. Então, aqui a gente tem uma situação muito interessante para a gente entender mecanismo. Uma espécie absolutamente suscetível e outra refratária. Quando a gente compara elas, ciência é feita por comparação, a gente pode começar a tentar desvendar esses mecanismos. Então, primeira pergunta é por que o esôfago do rato é tão suscetível à indução de tumores por nitrosaminas? E a hipótese é o esôfago de rato expressa uma enzima capaz de converter com elevada eficiência as nitrosaminas em um cancerígeno, um composto que vai reagir com o DNA e provocar mutações. Então, esse trabalho, já publicado em 2001, numa revista bastante tradicional em câncer, chamada Carcinogênese, já com 2 alunos fazendo mestrado naquela época, Emanuela Moraes e o Wagner Godoy, mostra que, apesar dessas enzimas, da quantidade total dessas enzimas ser 7% do esôfago, em comparação ao fígado, ou seja, essas nitrosaminas seriam ativadas muito mais no fígado, quando a gente testa por Western blot diferentes enzimas, é uma grande família, né, gênica dessas enzimas, a gente vê que as expressas no fígado não são expressas no esôfago, né? A gente não encontra essas enzimas no esôfago. Mas, quando a gente usa um anticorpo genérico contra uma subfamília chamada CYP2A, a gente vê que ela é expressa no esôfago, mas não no fígado de ratos. E quando a gente olha para o metabolismo da dietilnitrosamina por microssomos são preparados subcelular rico em retículo endoplasmático, onde essas enzimas se encontram. Quando a gente faz uma mensuração nanomol,
do produto metabolizado por miligrama de proteína, a gente vê uma atividade muito maior no fígado dessa dietilnitrosamina, que é a nitrosamina mais simples capaz de induzir tumores no esôfago, do que no esôfago. Mas quando a gente faz por grama de tecido, a gente vê que a atividade do esôfago é maior do que a hepática. E quando eu pego um substrato exclusivo de uma dessas enzimas 2A, eu vejo que essa atividade é 10 vezes maior no esôfago do que no fígado, mostrando que talvez aqui realmente esteja a pista. Não só ela é mais expressa ela é expressa no esôfago e não no fígado, como a sua atividade específica é muito maior no esôfago do que no fígado, quando eu comparo por grama de tecido. Mas um substrato dessas outras enzimas hepáticas, eu não encontro isso. O fígado ainda é bem superior ao esôfago. E a gente, então, fez um RT-PCR para uma enzima que a gente estava suspeitando. O genoma do rato já tinha sido parcialmente sequenciado naquele momento, e a gente foi lá, identificou e fizemos o sequenciamento, e a gente vê aqui no fígado e no esôfago, o amplicon tem tamanhos diferentes, a gente sequencia o do esôfago e chega, que é o CYP2A3, a identidade, e quando a gente inibe essa atividade da dietilnitrosamina e do metabolismo desse substrato específico no esôfago, né? Vocês estão vendo aqui, mas não no fígado, tá? Então, no esôfago, mas não no fígado, eu consigo inibir com anticorpo contra o CYP2A, esse anticorpo aqui, esse metabolismo esofágico, mas não hepático, tanto do substrato específico do CYP2A, quanto da dietilnitrosamina. Então, mostrando que essa era a enzima responsável por ativar nitrosaminas com alta eficiência no esôfago do rato. Bom, porque o esôfago do hamster é refratário, então, à indução de nitrosaminas. Nossa hipótese é que o esôfago do hamster não expressa a enzima CYP2A capaz de converter em elevada eficiência nitrosaminas em um cancerígeno. E a gente publica, então, na Toxicology Letters, com uma aluna de mestrado também, a Silvia Visoni, e a gente mostra que o fígado também expressa no hamster enzimas CYP2A, assim como o esôfago. Só que quando a gente olha, a cinética do fígado é muito mais, tem um KM bem menor, com V máximo muito maior, desculpa aqui, tem um KM muito menor, né? A gente está aqui na concentração de ponto alguma coisa micromolar, né? Pelo menos 10 vezes menor do que aqui, como a velocidade máxima, aqui muito maior do que no esôfago. Então, a gente vê que a eficiência cinética na atividade, no metabolismo, na ativação dessa nitrosamina, nessa conversão em um cancerígeno do fígado de ratos, a enzima CYP2A que está no fígado de ratos, que é diferente da CYP2A do fígado de hamster, que é diferente da enzima CYP2A do esôfago de hamster, a do fígado no hamster tem muito mais afinidade por nitrosaminas. E é por isso que, quando a nitrosamina entra e ela é distribuída no hamster, a enzima esofágica não consegue transformar ela com eficiência. Tá? E aqui a gente vê que o metabolismo esofágico não é inibido pelo anti-CYP2A, enquanto que o metabolismo hepático é inibido pelo CYP2A. Ok, e seres humanos? Eles são mais ratos ou mais hamsters? E aqui a gente, então, fez um RT-PCR contra vários subformas, e a subforma equivalente ao CYP2A3 do rato, que é o CYP2A6, a gente vê que é bem expressa no esôfago humano, com uma variação bastante grande, né? Mas ela não é expressa no fígado. E a gente mostra que, em alguns pacientes aqui, quando eu tenho um alto nível de CYP2A6 expresso, eu consigo detectar o metabolismo da dietilnitrosamina e daquele substrato específico do CYP2A. Só quando eu tenho um nível elevado da CYP2A6. Então, pessoas que expressam muito CYP2A6 começam a ter o seu esôfago suscetível e começam a converter nitrosaminas em cancerígenos que vão reagir com DNA. Então, mas o que causa, então, essa diferença na expressão em seres humanos?
E aí, um outro paper publicado, então, no Brazilian Journal, com uma outra aluna de mestrado, que é a Chuchu, famosa Chuchu, né? Que é a Ana Roboton Ferreira, junto com 2 alunos de ICE na época, a gente mostra que, quando a gente dá um hidrocarboneto policíclico aromático, a gente induz bastante essa enzima no esôfago do rato. Então, né, ela é induzida, ou seja, o cigarro não só fornece o pré-cancerígeno, que vai ser convertido em cancerígeno no esôfago, gerando mutações no DNA das células esofágicas, como ele aumenta a quantidade de enzima que faz essa conversão. Então, essa é a razão ambiental para essa diferença, uma das possíveis razões. Então, como conclusão, o rato tem a enzima CYP2A3, que é capaz de ativar nitrosaminas no esôfago e conferindo essa susceptibilidade. O hamster, o CYP2A no esôfago, não tem essa autoeficiência, mas o do fígado tem, então o esôfago é refratário, e em seres humanos, CYP2A6 expresso em níveis elevados, talvez pela exposição aos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos da fumaça do cigarro, pode levar a esses indivíduos a susceptibilidade. Mas essa susceptibilidade pode ser genética também, através dos polimorfismos nos genes que codificam para essas enzimas. E aí, em 2007, também na carcinogênese, a gente mostra que realmente existem também polimorfismos em glutationas transferases, estão aqui, que conferem um risco bastante elevado, né? Além de beber e fumar, né? A gente também tem polimorfismos genéticos, fazendo, então, agora, definindo quem são os indivíduos suscetíveis. São não só aqueles que fumam e bebem muito, são 2 fatores de risco já muito estabelecidos com câncer de esôfago, mas aqueles indivíduos que têm polimorfismos nessas 2 glutationas transferadas. E, trabalhando com polimorfismos, né, nós fomos possivelmente o primeiro grupo que publicou papers em polimorfismos de indivíduos brasileiros como fatores de risco para diversos tipos de câncer. Então, esse grupo, então aqui vocês vão ver vários dos professores que eu falei para vocês, trabalhando tanto com mama, né, também na população em geral, mapeando e fazendo parte, então, de grandes consórcios internacionais também, então, se destacando nessa área já e colaborando internacionalmente nessa área. Então, foram vários papers nesse período, aqui estão alguns publicados com essa janela de oportunidade. Bom, a fase 2, então, já é no INCA e na gestão, e aqui, fazendo um geral para vocês. Então, em 2007, eu assumo a coordenação do programa de pós-graduação do INCA, recém-criado. Só para vocês entenderem, tinham 36 docentes, 50 disciplinas. No meu plano de atuação, 14 docentes não tinham capacidade de orientar na pós-graduação porque não tinham produção. E aí é uma coisa muito importante, gente. Um aluno que coloca a sua carreira na mão de um docente que não tem produtividade, o seu currículo tem uma chance de também não ter produtividade. E você colocar, quando existem regras baseadas em questões de produtividade para ser um docente de uma pós-graduação, essas regras não é para deixar ninguém de fora, basta ter a produtividade que entre, mas é para que a gente forme alunos que possam ser produtivos, para que a ciência brasileira cada vez cresça mais. Então, dos 36 docentes permanentes, 14 foram tirados. Imagina. E eu vou falar para vocês, não foram aqueles 14 ou 16 ou 18 que não concordaram comigo. Não tinha nada a ver, eu nunca fui uma pessoa personalística. Foram pessoas que não tinham currículo para estarem na pós-graduação. E das 50 disciplinas, a gente reduziu para 12. Então, vocês imaginam o impacto que foi naquele começo, aqui como coordenador do programa, tirando as disciplinas das pessoas. Mas quem não é apto para orientar na pós-graduação, não pode orientar na pós-graduação. É simples assim.
É só se tornar apto que entra. Em 2010, eu então, faço concurso aqui para o INCA, viro pesquisador associado, né, do INCA inicialmente, e eu entro no Conselho Científico da Associação Europeia para a Pesquisa do Câncer. Tinham 3 membros de fora da Europa, eu, um americano e um australiano. Então, para mim, foi bastante importante que eu começo a entender gestão através de uma associação europeia de pesquisa em câncer, né? Como é que isso se organiza. De novo, não foi fácil. Quando eu fiz o concurso para o INCA, muitos dos meus colegas aí, na época, alguns até amigos, não entenderam isso, né? Mas, basicamente, aqui no INCA, vocês vão ver a quantidade de dinheiro, né? Os laboratórios, o que o INCA oferece. E, obviamente, tendo uma gama de pacientes que eu posso trabalhar com amostras, eu não ia ter em nenhum outro lugar. Então, eu não escolhi ir para o INCA porque eu não gostava da UERJ, ou porque eu não queria ter a UERJ, ou porque, pelo contrário, é porque era uma janela de oportunidade para a minha carreira. Se eu não conseguisse, eu não ia conseguir desenvolver minha carreira. Não porque a UERJ é menos, mas porque as condições para trabalhar com câncer não são as mesmas do Instituto Nacional de Câncer. Infelizmente, né? Eu tive alguns problemas aí com alguns colegas, mas, enfim, já ficou para trás, graças a Deus. Em 2012, então, o programa de pós-graduação do INCA atinge a nota 6, vira o melhor do Brasil, que foi a meta que eu tinha estabelecido com o diretor que me convidou na época e com a coordenadora de pesquisa. Então, coloco o programa de pós-graduação do INCA como o melhor do país em câncer. Tinha o programa do AC Camargo, o programa da USP e o do INCA naquele momento só. O do INCA era o mais novo, mas virou 6, e o do AC Camargo na época era 5, e o da USP era 4. Então, o do INCA vira o melhor, e infelizmente havia, hoje em dia está menos, uma competição, então foi muito importante aqui para o INCA. No ano seguinte, eu viro o coordenador de ensino, equivalente ao diretor de ensino aqui. Em 2004, então, eu entro no Conselho Científico da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, que é o órgão da OMS responsável pela pesquisa em câncer no mundo, pelos registros de câncer, pela avaliação de risco de compostos cancerígenos para seres humanos. Então, a primeira vez que uma pessoa da América Latina entra no Conselho Científico, eu entro nesse Conselho Científico, viro pesquisador 1C do CNPq. Em 2015, eu viro vice-diretor-geral do INCA, aqui está um dos grandes erros da minha carreira, né? Fico 2015 e 2016, né? Vem o golpe na ex-presidente Dilma, e aí vem os setores retrógrados, e, obviamente, um vice-diretor como eu. Fui o primeiro vice-diretor, gente, que não era médico. Bom, primeiro, não era cirurgião, né, que aqui era dominado pelos cirurgiões. E segundo, que não era médico, vinha da pesquisa. Isso é praticamente como entrar na Capela Sistina fantasiado de diabo, com um tridente. Tá? Então, assim, era uma heresia. Como um pesquisador vai ser vice-diretor-geral do INCA? Eu tive que ouvir coisas como de um cirurgião falando para mim, e com outros colegas, né, falando também com vice-diretor assim da pesquisa, um farmacêutico, no que eu respondi: bom, alguém aqui tem que pensar, você não ia querer que fosse um cirurgião. Então, é isso, às vezes a gente toma e dá. Mas, então, foi um momento muito difícil no qual eu corro meia maratona, sempre fiz ginástica, sempre fiz, e que eu infarto em 2016, né, no dia 10 de março, pelos problemas todos aqui, naquele momento. Em outubro, a gente é exonerado, o diretor e eu, da época, a gente é exonerado aqui da direção, mas eu já tinha pedido para sair depois do meu infarto, porque não havia condições para eu continuar com o nível de estresse que eu estava. Então, nem sempre essa trajetória, o que parece, virou o primeiro vice-diretor-geral do INCA, um primeiro pesquisador. Hoje em dia, eu não teria aceito esse convite. Então, isso aqui é um erro que eu considero na minha carreira, que, inclusive, me cobrou um preço em saúde. Continuo correndo meia maratona e tudo mais, mas tenho um stent hoje em dia dentro de uma artéria cardíaca.
Em 2018, então, viro coordenador da Medicina 1 da CAPES. E aí, para quem não sabe, a Medicina 1 é a área mais produtiva da CAPES, né? E a área talvez mais forte, né? É a área mais produtiva, tanto em número de papers quanto em Qualisa 1, Qualisa 2, mais do que as biológicas, né? Um pouquinho mais do que a biológicas 2 e a 1, que são também muito produtivas, mais do que a química. A física já tinha ficado mais para trás há um tempo. Então, eu viro coordenador da Medicina 1. De novo, um farmacêutico coordenando a área mais importante da medicina. São 3 áreas, a 1, a 2 e a 3. Eu acho que alguns colegas aqui do INCA se surpreenderam, né? Como assim um farmacêutico vai ser coordenador da Medicina 1 da CAPES? Mas a área da Medicina 1 é uma área bastante multidisciplinar, então, dentro da Medicina 1 não houve nenhum problema. Lembrando que antes de mim era o professor Gontijo, da Unicamp, que é um clínico. Antes dele foi o professor Lapa, da UFRJ, todos grandes amigos. Antes dele, o professor Emanuel Burgman, que foi também, que é da USP, né? E antes, Irineu Velasco, que foi, inclusive, diretor da Faculdade de Ciências Médicas da USP. E fico, então, até agora, enfrento o pior período da CAPES, né? Depois desse do Collor, que foi do Coiso como presidente do Brasil, né, onde a gente tinha no MEC, né, questões de bíblias de ouro, né, e que a CAPES teve 4 presidentes, né, em 4 anos. Se você pegar a Amazon e o Google ou a Tesla, ou o que vocês quiserem, botar 4 presidentes em 4 anos, não vai ser possível ir para frente. Então, havia uma tentativa ativa, uma tentativa de desmonte da CAPES, e, obviamente, eu, como coordenador da área mais produtiva, fui para frente do embate. E, de novo, final agora da avaliação, final de junho do ano passado, eu tenho um segundo infarto, né? Dessa vez não com 90% de obstrução, mas com 99% de obstrução na minha artéria cardíaca. Cresceu por dentro da onde eu tinha colocado os stents, 99% de obstrução. Ou seja, por 1% eu não fui embora. Então, não renovei meu mandato na CAPES, né? Quem assumiu foi que era meu adjunto, o professor Paulo Losada, chefe da Clínica Médica do Hospital de Clínicas da USP de Ribeirão Preto, um pesquisador muito legal, um cara muito progressista, amigo nosso, meu, da Tereza, trabalha na área de inflamação, do professor Fernando Cunha, colabora muito com ele, enfim. E, hoje em dia, a coordenação está em boas mãos, né? E aí eu ganho também, como um dos principais PIs, um projeto do Horizon 2020, que é o principal financiamento da Comunidade Europeia, através do projeto Headspace, né? Que é para a gente ver fatores prognósticos em cabeça e pescoço. Quando eu vim para o INCA, vocês vão ver, aqui no próximo slide, a gente abriu para trabalhar com outros tumores também. Em 2001, então, viro coordenador de pesquisa, diretor de pesquisa, aqui do INCA, e vice-presidente do Conselho Científico do IARC. Então, atualmente, sou o vice-presidente do Conselho Científico. E, em 2022, então, viro pesquisador 1B e recebemos, então, sou coordenador atual do Genomas Brasil em Câncer, que é um projeto que visa, do Ministério da Saúde, sequenciar 30 mil tumores de brasileiros, né? Sequenciamento de genoma total, RNA-seq, exoma, para que a gente possa desenvolver painéis e oncologia de precisão. Tá? Esse é um projeto que foi aprovado ano passado, no valor de 22 milhões de reais, dos quais uma parte já se encontra e é com cartão pesquisador. Tá? Então, prestar contas disso não será fácil. E, para vocês verem, só o subprojeto de leucemia linfoblástica aguda envolve 80 centros no Brasil, tá? Com 540 crianças ano, para a gente fazer. 30% são refratárias ao tratamento, e a gente vai desenvolver um biomarcador que possa indicar aquelas crianças que vão ser refratárias e que, portanto, não devem ser submetidas a um tratamento que é muito pesado. Muitas delas não aguentam, geram sofrimento desnecessário e tem outros sofrimentos, principalmente elas serem encaminhadas para ensaios clínicos.
Então, é esse tipo de projeto que se encontra aqui no Genomas Brasil. E aí, de novo, qual é o planejamento quando eu assumo aqui o INCA? Então, descobrir as principais alterações moleculares em tumor. Então, vocês veem que o foco... Eu continuo com aquele foco inicial, eu vou mostrar um pouquinho de ciência para vocês, mas agora, com o dinheiro que eu passo a ter e as condições aqui no INCA, eu posso começar a descobrir as principais alterações moleculares em tumores e estruturar um programa científico com grupos com atividades complementares. A dificuldade, obviamente, é a competição em verba e a solução mesmo adiante, elaborar um grupo multidisciplinar, colaborar nacional e internacionalmente para que haja um aumento na produção e maior captação. Gente, uma coisa é o seguinte, conseguir o dinheiro, esse dinheiro tem que virar artigo que vai te trazer mais dinheiro, que vai virar mais artigo. Esse é um ciclo do bem. Se o dinheiro não gera mais artigo, você começa a entrar numa decadente. E aí, a lógica, hoje em dia, do programa é exatamente isso. A partir da ação daquele planejamento estratégico, é o programa de carcinogênese molecular, que ocupa o 6º andar aqui no prédio de pesquisa do INCA, junto com o Laboratório de Toxicologia e Oncologia Molecular do Departamento de Bioquímica da UERJ, aí, com a professora Tatiana Simão. Então, nós temos 2 grandes grupos aqui, o grupo de mecanismo de tumores e o grupo de epigenética. E temos, basicamente, que, na verdade, se desdobram em 5 grupos. O grupo de mecanismo de fatores de risco, o mecanismo de transformação celular e estudos funcionais, o de estudos translacionais, o de alterações genéticas e de alterações epigenéticas. Qual é a lógica, então? A partir de tumores de esôfago, cabeça e pescoço, são tumores muito parecidos com o esôfago, por isso que foram os tumores. E aqui a gente tem um serviço muito bom, referência internacional de cabeça e pescoço. Novamente, causado por consumo de álcool e tabaco, carcinoma epidermoide, muito em lugares da boca, laringe, orofaringe, principalmente hipofaringe, que já é a transição entre a laringe e o esôfago. E também pâncreas e estômago mais recentemente. Então, a lógica é fazer ômicas desses tumores, com identificação das principais alterações moleculares e aí desenvolver um lado como biomarcador. A gente está trabalhando, por exemplo, agora, nesse momento, com biópsia líquida, né? Então, tentando simplificar o uso desses marcadores e baratear, mas, ao mesmo tempo, entendendo como é que essas alterações levam à transformação, à progressão ou à recidiva de um tumor ou alguma pergunta clínica. Então, para isso, foi fundamental nesse planejamento, então, naquele momento, né, que a gente estava começando, 2 alunas aí da UERJ, vocês vão ver que todos os meus alunos, basicamente, são oriundos daí, quase todos, tá? Então, a doutora Sheila Coelho, né, Coelho Soares Lima, e a doutora Natália Meirelles da Costa, né? Então, a gente já tinha combinado, a doutora Sheila queria trabalhar com epigenética, então eu conversei com um amigo meu do IARC, né, que é essa agência, eles têm um grande centro de pesquisa, que é uma referência em epigenética no mundo, principalmente para fazer metiloma, né, fazer uma ômica de metilação, que é uma das alterações epigenéticas, é a metilação da citosina, que está logo antes da guanina, e isso impacta na transcrição gênica e na abertura e fechamento da cromatina. Ou seja, acesso a fatores de transcrição, a reparo de DNA, ele modula o que vai ser transcrito ou não. Então, a doutora Sheila queria trabalhar lá, já tinha feito mestrado comigo, e eu combinei com ele da gente fazer o primeiro metiloma em câncer de esôfago, e a doutora Sheila, então, publica esse trabalho, né? O meu amigo é o Zenko Herzeg, que é o primeiro metiloma. Naquela época, eram 1.400 sítios CPGs de 800 genes ligados a câncer. Só para vocês entenderem, hoje em dia, o chip que a gente trabalha são 850 mil sítios CPGs. Então, em 12 anos, em 14 anos, em 13 anos, essa foi a evolução. De 1.400 para a gente analisar 850 mil sítios CPGs ao longo do genoma. E também na construção do grupo de mecanismos de transformação celular e estudos funcionais, a doutora Natália Meirelles da Costa, que também tinha feito o mestrado comigo aí, as duas desde a iniciação científica. Sheila, desde o primeiro período aí de iniciação científica. Então, a doutora Natália, então, queria trabalhar, e aí eu converso com outro amigo meu,
do IARC, que é o Dr. Pierre Hanot, estava no IARC, não está mais, que é um brilhante pesquisador, que trabalhava muito com estudos funcionais, obviamente com linhagens, e aí a gente era um projeto, os dois projetos eu que desenhei, que era a regulação do P53 sobre uma enzima fundamental de reparo, que chamado timina DNA glicosilase. Basicamente, é uma glicosilase, é um reparo por excisão de base. E as duas, então, têm os seus trabalhos publicados, voltam para o INCA e, hoje em dia, são pesquisadoras aqui no INCA, chefiando, então, essas partes aqui no meu programa. Novamente, de novo, a gente está vendo os resultados, mas houve um planejamento de carreira, inclusive, para elas também. E a gente não tinha capacidade de fazer isso aqui, então elas vão fazer doutorado fora, voltam, são incorporadas aqui e agora viram pesquisadores com seus grupos, suas orientações. Cada uma delas já tem vários alunos de doutorado, mestrado, enfim. E não trabalham só comigo, elas têm suas próprias colaborações. Bom, então, começar com um pouquinho de ciência, né? Dentro daquela continuidade, nesse período, o chimarrão era considerado um composto 2A, provavelmente cancerígeno, mas não haviam dados em modelos experimentais. Então, a gente resolve criar, junto com a colaboração com a professora Tereza também, um modelo experimental em camundongo, né? De novo, isso aqui foi fruto do doutorado do Dr. Davi Raposo, né? E também de uma patologista que foi a Tânia Blanco, uma aluna de mestrado, Isabela, né? Gonzaga, de novo, a doutora Tatiana, doutor Rodolfo, aqui, doutora professora Cristina, doutor Canetti, que ficou como pós-doc no meu laboratório um tempo, e o que a gente demonstra é que quando a gente dá água quente, eu não queria ter negócio da erva, nenhuma confusão. Então, a hipótese era a temperatura do chimarrão. Então, quando a gente dá água a 70 graus, a gente começa a ver a indução de tumores no esôfago de ratos, junto com a dietilnitrosamina, aquele cancerígeno em doses muito baixas, num tempo muito antes de aparecer os tumores no grupo tratado só com a nitrosamina, que é em cinza. Aqui é a nitrosamina e a água a 70 graus dado no esôfago por gavagem 3 vezes por semana. E quando esses tumores começam a surgir no grupo tratado só com dietilnitrosamina, está aqui, com 16 semanas, a gente vê uma incidência bem maior nos tratados com a dietilnitrosamina, então, que vem da fumaça do cigarro, e a água a 70 graus. Mas, quando a gente dá água a 60 graus, a gente não vê esse efeito. Então, aqui os tumores bem visíveis no esôfago do camundongo, tanto do camundongo quanto do rato, e está aqui, através da expansão da citoqueratina da camada basal, né? A gente vê a camada basal normalmente aqui, olha quando a gente trata com água quente a 70 graus. Então, a gente vê que, na verdade, é um promotor de tumor por produzir aqui embaixo uma inflamação crônica, uma inflamação aguda recorrente, mas quando a gente trata só com água quente a 70 graus, mas sem o cancerígeno, essa inflamação não permanece. Ou seja, há uma interação entre o cancerígeno e a água a 70 graus para perpetuar essa inflamação e fazer com que a água atue como um promotor de tumor. E vocês vão ver aonde isso acaba no final agora, que é um novo projeto no valor de 25 milhões de libras, que eu faço parte da Cancer Research UK. Então, esse trabalho, na verdade, vai para avaliação, uma nova avaliação de risco do chimarrão, e essa avaliação que eu participo, sou convidado a participar, lá no IARC, então, é publicada a avaliação na Lancet Oncology. Então, basicamente, a conclusão é que a água a 60 graus não produz necrose do epitélio esofágico e não produz aquele efeito da inflamação. Então, se o mesmo ocorrer isso em seres humanos, é isso que a gente vai testar nesse projeto, que eu vou mostrar para vocês no final da minha palestra, se a gente reduzir de 70 para 60 graus, ou seja, continua muito quente, a gente, na verdade, transforma uma área de alta incidência, como é o Rio Grande do Sul, numa área de média incidência, como é o Rio de Janeiro, para esse câncer, prevenindo centenas de novos casos de câncer de esôfago com uma medida muito simples. E agora eu vou fazer um pouquinho de divulgação aqui, de propaganda. A oportunidade, né? A gente ganhou um projeto, né?
é uma colaboração internacional com vários centros no mundo, chamado Proeminent. Quem quiser entrar aí no Google, é só colocar Proeminent Cancer Research UK, né? Ele é financiado pela Cancer Research UK. É um projeto sobre a investigação dos promotores de tumores e seus mecanismos. Então, um projeto que foi aprovado com 25 milhões de libras para 5 anos, e a gente vai fazer ômicas das alterações dos tumores induzidos por agentes promotores de tumor, e esse é um dos modelos, né? Assim como nós vamos coletar amostras de bebedores de chimarrão lá de Pelotas. Já combinei lá com um amigo de lá, e a gente está precisando de um aluno para tocar esse projeto, então, tanto para trabalhar no modelo, que a gente tem estabelecido aqui no INCA muito bem, quanto para fazer as ômicas. Inclusive, as ômicas serão feitas lá na Universidade da Califórnia de São Francisco, e o aluno irá para lá, seja o pós-doutorando ou o aluno de doutorado, irá para lá com bolsa internacional paga por esse projeto. Então, é uma oportunidade aqui. Se alguém quiser, tiver interesse, obviamente vocês já estão aí, mas se alguém estiver terminando o projeto, quiser uma oportunidade para pós-doutorado, ou alguém conhecer alguém, por favor, divulguem, que o nosso laboratório está aberto com uma bolsa de pós-doutorado, já imediatamente. Aqui no INCA a gente vai pagar, e quando a pessoa for para São Francisco, para trabalhar com um grande pesquisador chamado Alan Bauman, lá vai fazer as ômicas, todos os sequenciamentos, os RNA-seq das lesões desse modelo que eu mostrei para vocês. Tá? Então, por favor, ajudem alguém, pode ter. O que a gente está querendo é alguém que tem experiência de trabalhar com animais. As ômicas a gente entende aqui porque, claro que a gente vai, mas a gente quer alguém que tem experiência de trabalhar com animais, mais do que alguém que tem experiência de trabalhar com molecular. Molecular aqui a gente ensina, não tem muito problema. Bom, e aí na mesma batida a gente veio respondendo a pergunta, então, fatores ambientais como risco para câncer de esôfago, de cabeça e pescoço. Então, a gente publicou alguns trabalhos, tinha essa questão, será que HPV causa câncer de esôfago? Né? A gente ouviu isso muito. E aí a gente publica um trabalho novamente com a Suelen Herbster, que foi outra aluna de mestrado também, e com algumas outras alunos daí, onde a gente mostra o maior trabalho até então, aquele momento, feito com câncer de esôfago, o único que utilizou as metodologias hoje em dia consideradas corretas para a análise de HPV, que era a hibridização in situ e a PCR. Tá? Então, a gente mostra, na maior casuística até então, que o HPV, embora esteja presente no esôfago de algumas pessoas, ele não tem relação com a carcinogênese esofágica. E a gente mostra que, na orofaringe, regiões com alto desenvolvimento econômico, como Manhattan, 90% dos tumores de orofaringe são causados por HPV. Enquanto que aquelas presentes em lugares pobres, como o Brasil, como o Rio de Janeiro, por exemplo, a gente fez, de novo, o maior estudo feito com tumores de orofaringe da América Latina, 360 tumores, só 6% dos tumores são causados por HPV aqui no INCA, enquanto, por exemplo, em Manhattan, em Londres, entre 75% e 90% dos tumores são causados pelo HPV. Então, a gente publicou, e a gente ver HPV nem sempre é muito fácil. Então, a gente fez um trabalho em colaboração com o Zenko Herzeg para a gente ver assinaturas epigenéticas causadas pelo HPV na orofaringe para tentar detectar isso. Então, fizemos um trabalho em consórcio internacional, publicado na Journal Medicine, que é uma grande revista, e outra que foi feito totalmente aqui também, vendo outras alterações a partir de análises ômicas em tumores de orofaringe causados por HPV. E, com muito orgulho, fizemos um outro trabalho que saiu em 2021, foi capa da Nature Genetics, foi um consórcio que a gente viu cancerígenos, diferentes cancerígenos eles causam mutações específicas no câncer. E aí a gente pode sequenciar o genoma total e ver essas chamadas assinaturas mutacionais, e é um trabalho como de Sherlock Holmes, de detetive. A gente vai lá no tumor, extrai o DNA, faz o sequenciamento, e aí analisa isso e vê qual é a assinatura, e com isso você refere a o que causou essas mutações há 30 anos atrás. E vocês veem aqui que foi um consórcio com
tumores de diferentes países, do Brasil é aqui do INCA, e a gente mostra nessas assinaturas, esse aqui é um outro projeto da Cancer Research UK, Campaign, também, do Grand Challenge, esse foi de 20 milhões de libras, e a gente estamos participando bastante. Vocês veem que no Brasil, só no Brasil e no Japão, a gente vê duas assinaturas, né? Uma assinatura mutacional simples e uma assinatura de inserção e deleção, que é causada totalmente pelo etanol, tá? Mas por que só nesses dois países? Porque no Brasil isso é elevado, essa assinatura não é, na verdade, causada pelo etanol, é pelo seu produto metabólico acetaldeído. Então, no Brasil, isso é porque os pacientes com câncer de esôfago bebem muito. E no Japão é porque eles têm um polimorfismo na enzima que metaboliza o acetaldeído, fazendo com que esse metabolismo seja lento. Então, eles não conseguem metabolizar, o resultado é o mesmo, ou seja, um japonês bebendo pouco álcool ou um brasileiro bebendo muito álcool, eles acumulam acetaldeído que vai lesar o DNA do esôfago e causar exatamente essa assinatura que a gente detectou muito bem, mas não detecta nos pacientes de outros países. Tá? Então, isso aqui é extremamente importante porque a gente começa a identificar quais são os compostos de iniciação de um câncer de esôfago. Então, por exemplo, a gente pode ir atrás dessa assinatura já, por exemplo, em alcoólatras anônimos, pegar os alcoólatras anônimos, né? Quem tem um histórico de beber muito, e isso auxiliar num programa de rastreamento endoscópico, por exemplo. Bom, e aí, fazendo as ômicas em epigenética, dentro daquela lógica que eu falei para vocês, aquele primeiro metiloma da Sheila foi seguida de um metiloma 10 anos depois, agora com esses 850 mil K, que foi um consórcio também internacional, mas desenhado por mim, pela Sheila e pelo Zé e pelo Zempo, aquele meu amigo do IARC, foi orientador da Sheila no doutorado dela junto comigo, e que agora envolveu a maior análise epigenética, né, está aqui, e que a gente que confirmou um achado nosso desse inicial, que era a hipermetilação. Aqui é o esôfago de quem não tem câncer, aqui é o nível de metilação, aqui é das células normais, 5 centímetros do tumor do esôfago. Então, é a mucosa adjacente. E aqui já é o tumor esofágico. E a gente vê o aumento da metilação, e a gente foi investigar isso num outro estudo publicado na melhor revista de epigenética, que é a Clinical Epigenetics. E a gente vê, então, que esse aumento da metilação leva a um decréscimo da expressão desse gene. E a gente foi trabalhar, então, daquela forma integrada que eu falei para vocês, em duas linhagens celulares. Então, a gente tratou com um agente hipometilante, chamado decitabina. Vocês veem aqui a diminuição da metilação da região promotora desse gene, TFF1, quando a gente trata essas duas linhagens com decitabina, e o aumento da expressão desse gene após o tratamento. Lembrando a vocês que regiões promotoras hipermetiladas, você fecha a transcrição daquele gene, ou você diminui a transcrição daquele gene. Então, é por isso que o aumento da metilação leva ao decréscimo da transcrição, e a gente confirma que isso era por razões epigenéticas, era por metilação. Ao tratar essas duas linhagens com agente desmetilante, a gente restaura a transcrição desse gene, dessas duas linhagens, e a gente vê aqui a proteína também sendo restaurada quando tratada com decitabina nas duas linhagens. E aí a gente vê que a perda desse gene, ele tem uma acurácia acima de 90% para a gente poder começar a tentar detectar aquelas lesões iniciais. Isso aqui, olha aqui, ó, mostrando que na mucosa adjacente a gente já tem isso. Mas o que é o TFF1? TFF1 é o principal peptídeo presente no muco, que protege o esôfago de insultos como, por exemplo, pelo etanol. Ou seja, uma das primeiras alterações no desenvolvimento do câncer de esôfago em quem bebe muito álcool, e a 90% da população, é a hipermetilação da região promotora do TFF1. A pessoa para de produzir muco e isso expõe o esôfago a danos, como a gente viu, comprovado pela assinatura mutacional do acetaldeído. Mesma lógica, respondendo perguntas importantes, então, margens cirúrgicas. A partir daí, ficou claro que
o tecido em volta do tumor já era afetado pela metilação, e com isso a gente vai, então, colaborar com o pessoal de Barretos, eles pedem para a gente ajudar em alguns projetos, então, identificando onde é que é a margem cirúrgica, até onde o cirurgião deve extrair, aonde é que é, porque uma coisa é você ver histopatologicamente ou morfologicamente onde o tumor para, mas a gente viu que já tem alterações moleculares além disso. Então, a gente usa isso numa resposta, onde é que eu vejo uma margem cirúrgica para um carcinoma de células orais. A gente identifica outros marcadores aqui importantes e mostra que o BCL3, por exemplo, que é um gene anti-apoptótico, né? Regulação clássica STAT3, BCL3 na cascata de apoptose, né? A gente tem um efeito importante já no começo, causado pela IL-6, IL-6, STAT3, BCL3 é uma via de sinalização importante. A gente também mostra que diferentes tumores de cabeça e pescoço e do esôfago têm a via do INT, que é uma via extremamente importante, afetada por diferentes mecanismos epigenéticos e genéticos, né? E a gente também detecta um gene FBXL7 que é alterado em todos esses tumores e é a sua metilação afetada por fatores de risco, particularmente etanol, pelo consumo de álcool e cigarro. E aí, para acabar a historinha aqui para vocês, esse é um trabalho muito interessante de transcriptoma. Então, um outro aluno de doutorado, oriundo daí, fez mestrado, aí veio fazer doutorado, que é o Pedro Nicolau Neto, junto com o Paulo Tiago Santos, que vinha da biofísica, né, famoso Leão, né, a gente faz tanto um transcriptoma de chip quanto de RNA-seq, e a gente identifica aqui uma série de alterações, né, de genes alterados, né, em torno de 2.000 genes alterados a sua expressão em tumores de esôfago comparado à mucosa adjacente. E a gente faz a seguinte pergunta: quais são os fatores de transcrição responsáveis por a alteração desses genes? Então, a gente faz uma análise de master regulators e a gente olha que esses fatores de transcrição aqui, com as suas redes, são responsáveis por todos esses genes alterados. E a gente olha aqui e identifica uma proteína muito interessante, que é a FOXM1. E a gente volta lá nos nossos tumores e faz um PCR em tempo real para a FOXM1 e vê que ela está mais expressa nos tumores do que na mucosa adjacente, assim como todos os seus genes regulados classicamente, como a aurora quinase, a poloquinase 1, a aurora quinase, algumas metaloproteinases, e vê por imunohistoquímica que realmente a FOXM1 é pouco expressa na mucosa adjacente, mas muito expressa no tumor. E aí a gente silencia a FOXM1, então, em linhagens celulares, e faz uma análise novamente, faz um transcriptoma, e vê uma série de genes alterados, novos, e olha um gene aqui que nunca tinha sido mostrado ser regulado pela FOXM1, mas é um gene muito interessante, que é a PIK3R3, que é da via da PIK3, da PI3 quinase, que é uma das principais vias de sinalização oncogênicas. Só que essa subunidade jamais tinha sido mostrada, uma subunidade catalítica, na verdade, ela é uma proteína, uma scaffolding proteína, que faz parte desse complexo que a gente chama de PI3 quinase. Ela nunca tinha sido mostrado seu envolvimento em tumor, e muito pouco conhecimento sobre ela. A gente, então, se pergunta, será que o FOXM1, então, realmente está regulando essa enzima? E aí, vocês olham aqui, nessa figura A, aqui à direita em cima, a gente silencia a FOXM1, ou superexpressa a FOXM1 na figura A, e a gente vê uma redução da expressão da PIK3R3, ou um aumento de acordo com FOXM1, com a modulação da expressão da FOXM1. E a gente volta lá nos nossos tumores e vê que a PIK3R3 é mais expressa nos tumores e tem uma correlação muito boa com a expressão de FOXM1. E aí a gente vê se tem regiões putativas onde o FOXM1 pode se ligar à região promotora do gene. A gente vê 6 regiões aqui, chamado FOC-Head Domain, né? E a gente faz um ChIP-seq, uma análise de ChIP-seq, e a gente vê que realmente, com linhagens de 3 tumores diferentes, incluindo uma de adenocarcinoma, existe uma região promotora
aqui onde o FOXM1 se liga, que era aquela região promotora aqui. Quando a gente faz um chip, a gente vê que realmente, tanto um gene regulado classicamente, a gente tem o FOXM1 se ligando, isso aqui é um controle positivo na sua região promotora, assim como o FOC-Head Domain 1, aquele mais próximo da região do starting site do Data Box da PIK3R3. E a gente vê que o FOXM1 se liga lá, comprovando, então, que a PIK3R3 é regulada pelo FOXM1, a primeira vez que foi mostrado isso. E aí, bom, mas será que a ativação da PIK3R3 ativa a via? Essa via é ativada por fosforilação da AKT. E aí vocês veem aqui nessa figura do meio à direita que quando a gente superexpressa o FOXM1, a gente aumenta a PIK3R3 e fosforila AKT, ou seja, a gente ativa a via. Provavelmente via aumento de transcrição de PIK3R3. Mas aí a gente superexpressa a PIK3R3 e vê o aumento da fosforilação de AKT. Bom, mas será que o que está levando a fosforilação de AKT é a FOXM1 via PIK3R3? Ou será que tem outros genes envolvidos? E aí, quando a gente faz o duplo construto, a gente vê que realmente a indução da FOXM1 na ativação da via é via PIK3R3. E aí a gente volta para ver se o FOXM1 e PIK3R3 são fatores prognósticos, então, para o câncer de esôfago. E a gente vê na análise univariada que a alta expressão desses dois genes tem uma sobrevida menor. E na análise multivariada, só a alta expressão da PIK3R3 é um fator de mau prognóstico para o câncer de esôfago, confirmando que a FOXM1 atua, inclusive, no mau prognóstico via PIK3R3. Esse é um trabalho que agora tem um novo pós-doc trabalhando, o João Vitor, onde a gente está fazendo, na verdade, estabelecendo a ativação dessa via, vendo os endpoints dessas linhagens e começando a trabalhar com inibidores dessa via para ir para um pré-clínico em camundongos, e se tudo der certo, a gente vai poder sugerir, num estudo feito lá desde o início de um transcriptoma até um estudo clínico, um inibidor da via da PI3 quinase para pacientes com câncer de esôfago, que nunca foi testado. Trabalhos, a gente está vendo outros genes regulados, o BEC2 é um gene importante do ciclo celular, a gente mostrou também pela primeira vez, a partir desse transcriptoma, que ele também é regulado pelo FOXM1, e o próprio transcriptoma levou a gente a fazer uma análise do microambiente, né, da expressão do microambiente, e, por curiosidade, a gente viu que a gente tem uma infiltração, né, de células B e não T, né, nesses tumores de esôfago, né, particularmente em alguns nichos do tumor de esôfago. Tá? Então, isso é muito interessante, principalmente na época da imunoterapia. Eu não sou imunologista, eu acho muito difícil, eu sou um cara meio burro, então não consigo trabalhar com imunologia, não. Então, assim, por isso que eu fiz isso em colaboração com o Dr. Martim Bonamino aqui, que a gente reanalisou, né? O Leão reanalisou isso, né? Então, foi uma colaboração aqui bem grande, com um monte de gente, a Sheila, a Tatiana, e aí a gente conseguiu, a partir do mesmo transcriptoma, fazer o panorama do microambiente a partir da expressão das células imunes, o que tinha nesse microambiente. E o último caso que eu vou falar para vocês é um transcriptoma em célula de laringe, onde a gente viu 3 clusters diferentes, vocês veem claramente, esses clusters são diferentes, e a gente viu que o cluster 3 tem uma melhor sobrevida do que o cluster 1 e 2. Tá? E aí a gente foi o cluster 3, esses clusters foram separados em torno de da expressão de 50 genes. E a gente viu o impacto na sobrevida, na análise univariada de gene a gene, expressão acima ou abaixo da mediana. E a gente viu que o ALCAN, não só na uni como na multivariada, foi o único gene que impactava nesse cluster 3 aqui, na sobrevida. E a gente vê aqui, então, quando a gente viu a expressão, a gente fez aqui já é uma validação, aqui é o cluster, na expressão por PCR em tempo real do ALCAN,
a alta expressão do Alcan, né, leva a uma pior sobrevida, só para tumor de laringe, não para tumores de cabeça e pescoço em geral, não para tumores de cavidade oral e nem para tumores de orofaringe. Então, ele é um feto só para câncer de laringe, e a gente confirmou isso também aqui, numa alta expressão da proteína por imunohistoquímica, a gente mostra também a mesma coisa, uma alta expressão do Alcan com uma pior sobrevida. Estamos agora trabalhando, acabando, vai ser a defesa de um cirurgião agora, fazendo mestrado, onde a gente está validando isso, tanto por tempo real quanto por imunohistoquímica, os resultados já estão prontos. A autoexpressão de Alcan, são 350 tumores só da glote, porque se ele for supraglótico ou subglótico, ele já tem questões anatômicas que afetam. Então, 350 tumores só da glote, onde a autoexpressão de Alcan afeta a sobrevida, inclusive a presença de micrometástases nos linfonodos, porque todos esses pacientes foram dissecados, todos os linfonodos, e a gente viu que câncer de laringe não sofre metástase à distância, mas sofre metástase próxima. Então, a autoexpressão de Alcan, lembrando para vocês que é uma proteína de membrana, de adesão. Ele está envolvido, então, na sobrevida e na metástase para os linfonodos do câncer de laringe, numa amostra agora de 350. A próxima etapa é fazer um estudo multicêntrico para validar em outros centros, e com isso a gente já vai poder encaminhar isso, principalmente paciente com câncer de laringe, estadiamento inicial, você pode oferecer cirurgia ou quimio e rádio. Cirurgia, você afeta as cordas vocais e deixa esse paciente com problema, inclusive de autoestima e de fala. Então, passe isso, podendo prever qual paciente tem um pior prognóstico, a capacidade de sofrer metástase para o pescoço é extremamente útil. Ou seja, a gente está sugerindo e quase chegando lá que uma simples imunohistoquímica em uma proteína define o tratamento. Tá? Então, esse paper aqui, próximo que vai sair, vai ser bem legal com isso, e é um paper que, enfim, nessa questão. Então, alguns aprendizados fechando. Então, primeiro, analise sempre oportunidades. Essa é a fase mais importante, pois evita erros. Tá? Nada de ansiedade. Uma boa análise de oportunidade evita você se arrepender depois. Isso é que nem casar, né? Então, primeiro pega na mão, namora, nada de muita pressa, se apaixonar logo, porque paixão acaba e o amor tem que ficar. Planeje, replaneje, reoriente o seu caminho. Esteja preparado para as surpresas que podem aparecer. Atue sempre de forma antecipada. Eu dei vários exemplos para vocês. Construa indicadores acadêmicos o mais cedo possível, mas não se prenda, desculpe, não se prenda a métricas. Eu preciso ter tantos papers. Não, preciso publicar num... Não se prenda a métricas. Se prenda na qualidade científica, mas transforme isso em indicadores. Não deixe aquele trabalho na gaveta. Amanhã eu escrevo o meu paper. Eu ainda estou muito novo para conseguir um financiamento. Não! Peça o financiamento assim que acabar o seu doutorado. Mantenha seu objetivo de trabalho acadêmico, sua linha de atuação, e a expanda. Foi aquilo ali que te atraiu, que te deu a paixão para fazer ciência. Colabore, vá a congressos, extremamente importante, colabore muito. Isso aqui vai te dar produção, vai te dar colaboração, aprendizados, e, principalmente, conhecer outros ambientes. E leia muitos papers, muitos papers. Em câncer, em 2030, o volume de toda a informação vai dobrar em 30 dias. Se você não ler, você vai ficar para trás. Não se prenda a uma técnica. Eu conheci muitos pesquisadores que só fazem uma técnica e ficam inventando pergunta para aquela técnica. Ciência é feita baseada em perguntas e hipóteses. A técnica que você vai usar é aquela necessária para confirmar ou refutar a hipótese. Evite problemas, brigas e disputas. Isso foi uma coisa que eu tive que aprender bastante. Eu falo que isso aqui foi um autoaprendizado importante. Perda de tempo valioso e construção de má fama. Graças a Deus, eu nunca construí uma má fama, mas eu briguei bastante quando eu poderia ter evitado muitos problemas de outra forma.
Jamais desista da sua trajetória, gente. As dificuldades vão aparecer, como eu mostrei para vocês. Mas não desista. Pesquisa, ser perseverante. Nos momentos difíceis, pensa nos seus objetivos lá na frente. Não se deixa, é que nem o experimento que você faz, não está dando certo, pensa. O que está dando errado? Teste uma variável por vez. Acredita em você. E aí eu volto no início, né? Fazer pesquisa em câncer no Brasil é uma utopia. E aí eu trago essa sentença do Eduardo Galeano, né? Na minha opinião, um dos maiores escritores, né? Que existiram, né? Uruguai. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ele se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Para isto, para que eu não deixe de caminhar. Então, a utopia, ela é um excelente combustível para vocês caminharem. Tá? A facilidade causa acomodação. E aí eu tenho que agradecer aqui a uma série de pessoas, né? A minha carreira é fruto dessa sociedade enorme que eu tenho com todas essas pessoas. Então, vou começar aqui pela esquerda, né? Isso aqui é uma foto antiga de um congresso que a gente foi em 2009 com a professora Ana Rossini, Isabela, agora que está aqui, fez mestrado, doutorado, mestrado comigo e doutorado com a doutora Sheila. Ela está no Canadá, no Prince Margaret Cancer Center, trabalhando com Daniel Carvalho, que é um grande imunologista, né? Aqui, Davi Raposo fez aquele trabalho do modelo da água quente. Doutora Sheila aqui, ó, ela continua novinha, ela até falou, falei, pô, olha aqui como você está novinha. Ela falou, mas eu continuo novinha. Então, é verdade, ela continua novinha. A doutora Natália também. Doutora Tatiana, aqui é uma foto bem antiga, ela já deu uma envelhecidinha, mas ela não gosta que a gente fale isso dela. Suelen Herbster, que está com a Luísa Vila, trabalhando com HPV, foi a primeira autora daquele paper de HPV em esôfago, sempre quis trabalhar com vírus. Eu falei para ela que eu não tinha interesse em continuar trabalhando principalmente mecanismo, ela foi trabalhar, fez doutorado, pós-doc com Luísa Vila, está lá na USP fazendo pós-doc com ela, né? Isabela, eu falei para vocês, está no Prince Margaret. Leão, né, que está aí na UERJ como professor visitante, né, um excelente bioinformata, talvez o melhor que eu já tenha conhecido aqui no Brasil. Aqui é o grupo atual, tá? O grupo atual, que foi na jornada no final do ano do INCA. Aqui estão colaboradores, né? O Rodolfo foi uma pessoa fundamental, né, nessa fase aí na UERJ, fundamental. Provavelmente não, é o maior biólogo molecular que eu conheci, um cara extremamente inteligente, um pesquisador espetacular. Aqui é um enorme, saudoso e eterno amigo de todos nós, né? Uma pessoa com... não tem adjetivos bons o suficientes, que é o Miltinho, e eu coloco aqui que a gente começou junto aí na UERJ, na mesma época, então a gente conversava muito e bebeu cerveja durante muito tempo juntos. Aqui mais embaixo, né, Marisa, que foi diretora de pesquisa aí, voltou para a UERJ, está na Físio, aí em cima, no 5º andar, que foi a coordenadora que me trouxe para o INCA, que foi quem me ensinou muito sobre gestão, né? Tem uma frase dela que eu aprendi muito: o INCA é a terra dos répteis, os animais de sangue frio ganham. Então, eu tive que diminuir a temperatura do meu sangue. Marisa era um mantra que ela fazia, ela repetia para mim o tempo todo nos meus momentos aqui de... pessoas, aqui no começo da minha carreira científica, o professor Francisco Malgar, tem um amigo até hoje, foi para quem eu voltei do doutorado no exterior, continua lá na Fiocruz, um dos maiores, se não o maior toxicologista no Brasil. O professor Jaime Baixos, que me ajudou muito no início, na minha carreira aí na UERJ, abrigou a mim e os meus alunos, eu tenho um sincero e profundo agradecimento. Professor Israel Felsenswalb, que foi um grande amigo, me acolheu no departamento de biometria e biofísica, é um grande amigo, né, e foi um parceiro muito importante na minha fase da UERJ. Professor Hector Seuanês, né, um A do CNPq, enfim, um dos maiores geneticistas que esse país teve, que abriu as portas do seu laboratório. Quando eu vim para a UERJ, o meu laboratório só foi colocado aqui em 2012.
Aliás, gente, quem tem laboratório no INCA não é quem está mais tempo, não. A cada 10 anos tem uma avaliação externa e recebe o laboratório só os tops pesquisadores. Não é quem está mais tempo, isso aqui é meu, porque senão o dono da ambulância aqui do INCA era o dono do laboratório, que está há 70 anos dirigindo a ambulância. Aqui nós temos a cada 10 anos a avaliação externa. Se o meu programa não for mais produtivo, a gente perde o laboratório. E assim foi como eu ganhei o laboratório aqui. Não foi porque eu era coordenador de pós, não, e passei no concurso. E antes de ter essa avaliação, meu grupo se dividia metade na UERJ e metade aqui na genética. O professor Hector Seuanês, infelizmente, nos deixou em 2021, uma morte precoce, né? Tinha acabado de se aposentar, um brilhante, um grande amigo, inesquecível amigo. Peter Swan, que foi um grande amigo, foi meu padrinho de casamento, inclusive, foi meu orientador de doutorado, foi meu pai científico. Meus colaboradores internacionais, meu grande amigo Paul Brennan, que é o PI daquele projeto Proeminent, que eu falei que agora, e assim como foi também do Horizon 2020, passou 11 meses em 2011 no meu laboratório fazendo um sabático, né? É um grande amigo mesmo, eu vou para lá, vou para a casa dele, para Lyon, ele fica aqui na minha casa. Zenko Herzeg, que é aquela outra referência em epigenética, um grande amigo até hoje. Kleber Krul, o cirurgião que era o titular do abdômen do Rio Grande do Sul, de onde eu comecei a trabalhar com os médicos muito. Doutora Simone Guaraldi, né, que é pesquisadora aqui no nosso grupo, foi orientado por mim, que no INCA deu muita força aqui, coletando, é uma endoscopista e pesquisadora, coletando amostras e participando dos estudos. 4 pessoas fundamentais do grupo, que ele só é o que é por essas pessoas. A doutora Sheila, que chefia toda a parte de epigenética, que é um talento enorme em pesquisa, uma pessoa brilhante, uma guerreira, né, e fruto aí da UERJ, né, desde o primeiro semestre no meu laboratório. Doutora Natália Meirelles, também desde muito cedo fazendo IC comigo aí no laboratório. Outra sumidade, outra grandíssima pesquisadora, com uma produtividade também enorme, uma pessoa, pessoas com melhor coração. Doutora Tatiana Simão, sabe tudo de genética do câncer, com uma capacidade de trabalho, um conhecimento maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. E o doutor Pedro Nicolau, que fez os transcriptomas, hoje é pesquisador aqui no INCA também, e que também cuida dos estudos translacionais, trabalha bem com os médicos, faz análises de dados que ele baixa do TCGA, enfim, junta a bioinformática. E, obviamente, eu deixei por último a minha grande irmã, né, que é a professora Tereza Cristina. Eu chamo ela sempre de minha irmã, né? Ela é minha irmã, tanto científica como pessoal, né? Vocês veem que ele quer o meu esôfago, né? Tá vendo? Ela me ensinou tudo, muito do que eu sou como pessoa, né? Uma grande conselheira, uma grande amiga, sempre botando o ombro ali para... enfim, e que eu aprendi muito em gestão, em ciência. No começo, aí na UERJ, foi uma pessoa que me dava conselhos que às vezes eu não gostava, mas que depois eu entendi que as verdadeiras pessoas e as grandes amigas falam para a gente, não é só o que a gente gosta. Então, assim, Tereza tem um papel, por isso que eu deixei por último, botei ela central aqui. Papel central na minha carreira científica, é a pessoa a quem eu sou mais agradecido na minha carreira científica é a Tereza Cristina, sem dúvida alguma. Tá? Então, é isso. E, obviamente, o INCA e a UERJ, tá? Sou muito grato. A UCL, onde eu fiz o meu doutorado, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, tenho a honra de ser vice-presidente do Conselho Científico, que é da OMS, e eu tive alunos que fizeram, ex-alunos pesquisadores, hoje em dia muito bem formados lá. Cancer Research UK, que me financiou meu doutorado, né? Me deu a bolsa de doutorado quando eu fui fazer meu doutorado lá, né? Depois de um tempo, e que hoje em dia tenho 2 projetos financiados por eles, participo de 2 projetos. A FAPERJ, gente, a FAPERJ que bom que a gente tem a FAPERJ. Sem a FAPERJ, a gente não conseguiria
ser o polo científico que nós somos. Eu devo muito à construção da minha carreira à FAPERJ. Muito obrigado, FAPERJ, ao CNPq e à CAPES, essa agência espetacular que sofreu muito aí, mas a gente sempre tem os preceitos do nosso eterno presidente da CAPES, que é o professor Jorge Guimarães, e a agência que foi tocada pelo Jorge Guimarães é difícil de ser destruída. Por pior que sejam as pessoas que venham depois, o trabalho do Jorge é tão fantástico que ele constrói bases muito sólidas. Então, a CAPES, que eu tenho uma admiração enorme. E, finalmente, obrigado aos alunos, tanto às alunas aos alunos, que confiaram em mim para a sua formação. Eu espero que eu não tenha decepcionado ninguém. Se eu fiz, me desculpe, não foi intencionalmente. Eu tentei sempre dar o melhor de mim para eles. Tá? E esse é o meu e-mail. Muito obrigado, gente. Desculpe aí pelo tempo longo. Obrigada, Felipe. Realmente, vocês veem que ele é exagerado, né? Fala, quando ele fala assim, mas está todo mundo aqui, todos que assistiram aqui, devido à hora, algumas pessoas já saíram, mas todos estão te parabenizando pela trajetória. E é assim, você me colocar dentro da sua importância na sua carreira, só me deixa com uma carreira tão brilhante, né? Vocês já viram que ele me ensinou muito mais do que eu ensinei para ele. E a gente continua se ensinando, né, amigo? Tá aí. Então, infelizmente, a gente está com o tempo em cima, que se alguém tiver alguma coisa para falar, alguma pergunta, rapidinho, para podermos liberar o pessoal. Mas, Felipe, está sempre aberta a casa aqui para a gente, você sabe, para você, nossa casa para você e vice-versa. Tá? Obrigado, Teresa. Se alguém quiser depois também me mandar alguma pergunta por e-mail, eu deixei ali meu e-mail. Né? Se eu puder ajudar em qualquer coisa, eu estou à disposição. Ótimo. Então, parabéns, André... Felipe. Já que não tem tempo para pergunta, pelo menos o parabéns. Meu grande amigo Robson está aí. Pô, esse é um querido irmão também. Esse time aí também, né? Fruto aí de Jorge, né? Também, né? Robson, diretor do IBQM, né? Um pesquisador e um grande amigo. Essas colaborações, né, é que fazem a gente nos momentos mais difíceis, né? Então, Robson, muito obrigado, meu irmãozão. Você é um cara, você sabe, importantíssimo também, e as nossas colaborações, e, enfim, roemos muito osso juntos e estamos aí. Tomara que um dia venha filé aí para a gente poder comer. Né? Pelo menos o osso. Só tem 100 dias, 100 e pouco. Exato. Ainda vem muita coisa boa aí. Está chegando, está chegando. Ainda vem muita coisa boa aí. Obrigado, tá, meu querido? Felipe, muito obrigada. Espero que todos tenham absorvido, né, tudo que você falou e possam tirar um bom exemplo disso tudo que você falou. E parabéns pela sua carreira. Você sabe que eu sou uma fã número 1, né? Então, bom, para todos, semana que vem nós vamos ter outra palestra com a professora Eliette, que também vai falar um pouco da sua carreira, que é um pouco bem diferente da do Felipe, então a gente vai ter vários exemplos aí do que está acontecendo pelo mundo da ciência. Obrigada, Felipe. Obrigado a vocês por terem aí ficado até essa hora. Obrigado, André. Mônica, querida, Stênio, Graça, Robson. A Canete está por aí, já saiu aqui, mas está aqui. Canete também, enfim. Olha lá, obrigado aí por todos, né? Cadê? A Canete está aí. Foi ótimo, Felipe. Foi ótimo. Tricolor. Aí, Canete. Olha, calma aí. Estamos felizes, hein? Aí, Canete. Agora sim, agora vai começar a parte boa. Garoto. Vem mais por aí. O resto está rezando por Jesus. Vamos lá. Que bondade! Que gracinha. Muito engraçadinho você. Bom, gente, tchau para vocês todos. Abraço para todos e até semana que vem. Tá? Está gravado, quem quiser ver, está no YouTube, Ciência ao Meio-Dia, no YouTube. Deve aparecer já agora no meio dessa semana, no início da outra semana, agora no final de semana já deve estar no YouTube. Quem quiser ver, rever, tá aí.
tá? Tá Tchau, bom, tchau. gente. Obrigado, hein? Obrigado a todas e todos aí. Prazer. Tá bom.